Meus amados irmãos, existe um debate dentro da Igreja Adventista que vem durando muitos anos. É um debate a respeito da natureza humana de Cristo. O quão semelhante foi a natureza de Cristo em relação à nossa natureza quando Ele aqui veio para nos salvar. Algumas pessoas, para provar que nós podemos viver totalmente livres do pecado, usam a natureza humana de Cristo com esse propósito. Olha, Cristo veio aqui a este mundo, tomou a nossa natureza, viveu uma vida livre do pecado, provando assim que se nós procedermos da forma como Ele procedeu, nós também podemos passar a viver livre do pecado. Mas eu tenho notado recentemente que alguns teólogos adventistas, alguns pastores adventistas estão usando a natureza humana de Cristo, mas com um outro objetivo. Para essas pessoas é mais ou menos assim, olha, algumas pessoas estão usando a natureza de Cristo para provar que nós podemos viver livre do pecado, porque acham que Cristo tomou a nossa natureza, mas não tomou, certo? Aí eles destacam as diferenças da natureza humana de Cristo para a nossa natureza. Dizendo assim, então, olha, Cristo está num patamar diferente, acima. Nós não podemos alcançar esse patamar. Então, usar a natureza humana de Cristo para provar que nós podemos viver livres do pecado não é algo correto, certo? Bom, eu tenho uma opinião formada sobre a natureza humana de Cristo, mas como eu já me apresentei como João Ninguém, eu acho que isso é o que menos importa, né? Mas eu vou publicar uma apostila, um estudo que eu fiz recentemente pesquisando, e eu espero contribuir um pouquinho, né, com a minha simples contribuição com essa apostila, com esse estudo e com essa mensagem que eu estou gravando aqui também. Algumas questões sobre a natureza humana de Cristo precisam ficar muito claras. Primeiramente, o tema a natureza humana de Cristo não é algo que está resolvido de forma definitiva dentro da Igreja Adventista. Não existe um documento votado pela Associação Geral que diga, olha, nós decidimos em Assembleia da Associação Geral que a natureza humana de Cristo é pré-lapsariana. Não existe, nem posso. Esse é um estudo que está sendo discutido, mas não existe uma opinião oficial. Esse livro aqui, Ellen White, A Humanidade de Cristo, que é um tema, um livro, até que é indicado por um pastor que eu vi uma mensagem recente, ele indica esse livro. Esse livro tem algumas mensagens interessantes a respeito disso. Aqui na página 116, nós vemos assim, ó, novamente preciso enfatizar que não tentei ser exaustivo ou totalmente abrangente ou examinar a natureza de Cristo. Mas esse é o tipo de diálogo questionador que sugiro, que poderia ajudar-nos a resolver o presente impasse. Esse presente impasse que o autor está se referindo é o debate sobre a natureza humana de Cristo. Ainda existe um presente impasse. Mas quando nós vamos lá para a página 104 do mesmo livro, nós vemos aqui uma informação mais ou menos nesse sentido. Quanto à questão de quão semelhante sua humanidade é com a nossa natureza pecaminosa, gostaria de tentar colocar essa questão na categoria de adventismo em processo. Esse autor aqui, ele coloca algumas coisas em relação às nossas crenças. Existem as crenças cristãs ou eternas, o adventismo essencial, o adventismo em processo, que são as questões que estão sendo debatidas, que estão sendo estudadas, e o adventismo não essencial. Então, a questão humanidade, em relação à humanidade de Cristo, ele coloca assim como sendo uma questão em processo. Na página 14 do mesmo livro, nós vemos aqui também algo muito importante, certo? A principal causa do surgimento de um renomado debate foi a publicação do livro Seventh Day Adventist, questão sobre doutrina, aqui está em inglês, eu não sei a pronúncia, né? Questão sobre doutrina, em 1957. Desde então a controvérsia tem sido mantida vigorosa, e olha só a afirmação do livro. E a igreja
ainda não chegou a um consenso satisfatório sobre esse tópico. Então, não existe uma posição oficial da igreja em relação ao tema a humanidade de Cristo. Mas alguém aí já pode protestar, né? E falar, mas como que não? O livro Nisto Cremos, tem uma posição. Até recentemente eu estava conversando com um pastor e ele foi pegar o livro Nisto Cremos. Quando eu falei que a igreja não tinha posição oficial sobre isso, ele falou, não, mas o Nisto Cremos fala sim sobre isso. Aí eu mostrei algo para esse pastor que ele parecia não saber, né? Mas que todos nós devemos saber. Aqui no livro Nisto Cremos, nós temos uma informação fundamental sobre esse livro Nisto Cremos. Na página 6, nós lemos o seguinte: embora esse volume, o Nisto Cremos, não representa uma declaração votada oficialmente, já que somente uma sessão da Associação Geral poderia tomar tal medida. Então, o livro Nisto Cremos não representa uma declaração oficial, votada oficial pela Associação Geral. Então, todo o conteúdo aqui desse livro não significa que todo o conteúdo desse livro aqui já foi votado, aprovado pela Associação Geral. Não existe isso. E na página 9, para que não reste a menor dúvida, para que não fique ainda a menor dúvida, na página 9 nós lemos: não escrevemos esse livro para que servisse como um credo. O que alguns adventistas fazem. Pega esse livro aqui e faz. Esse aqui é o nosso credo. Tudo que está aqui é o que nós acreditamos. Isso não é verdade. Certo? Esse livro não é o nosso credo. E é por isso que eu digo que a minha opinião, minha modesta opinião, é que o título desse livro deveria ser o que a maioria dos adventistas acreditam. E não o que nisso cremos. Certo? O que a maioria acredita, porque tem muita coisa nesse livro aqui que eu não acredito, que eu não concordo. E nem por isso eu posso ser chamado de herege, porque as coisas que eu não concordo aqui nesse livro ainda não foi votado pela Associação Geral. São questões que estão sendo estudadas e a humanidade de Cristo é uma delas, certo? Bom, tomando conta disso, de que esse é um debate que vem transcorrendo aí, né? Eu vou me ater ao seguinte, irmãos. Eu vou ler alguns textos do Espírito de Profecia que revelam o que Cristo veio fazer aqui, certo? E vou deixar de lado a questão se ele assumiu a natureza pré ou pós-lapiceriana, certo? E eu vou destacar alguns textos aqui que são fundamentais. Quais são esses textos? Bom, no livro Ellen White, A Humanidade de Cristo, na página 173, nós vamos ler algo muito importante. Eu vou destacar apenas alguns textos aqui. Cristo não transgrediu a lei de Deus em nenhum detalhe, mais que isso. Ele eliminou qualquer desculpa do homem caído que pudesse alegar alguma razão para não guardar a lei de Deus. Cristo estava cercado das nossas fraquezas da humanidade, era afligido com as mais ferozes tentações, em todas as coisas, a nossa semelhança, e mesmo assim desenvolveu um caráter reto. Nenhuma mancha de pecado foi encontrada nele. Cristo veio aqui e eliminou qualquer desculpa do homem caído, que é eu e você, alguma desculpa que nós pudéssemos alegar para não poder guardar a lei de Deus. Tá bom? Vamos agora para a página 174. Exatamente aquilo que você deve ser. Ele era na natureza humana. Ele tomou as nossas fraquezas. Ele não somente foi feito carne, mas foi feito a semelhança de carne pecaminosa. Cristo veio aqui com a nossa natureza, mas ele não veio aqui como nós somos, ele veio aqui como nós podemos ser. Isso faz uma tremenda diferença, certo? Ele veio aqui com a nossa natureza, mas nós não corrompido. Ele tomou a nossa natureza caída, mas não corrompida, certo? Repito, ele veio aqui exatamente aquilo que nós devemos ser, aquilo exatamente que você deve ser,
Ele era na natureza humana, certo? Mas vamos aqui também à página 179. 179. Aqui na página, o grande mestre veio ao nosso mundo não somente para fazer expiação pelo pecado, mas também para ser um mestre por preceito e pelo exemplo. Veio mostrar ao homem como guardar a lei na humanidade, de modo que ele não tivesse nenhuma desculpa para seguir seu próprio critério imperfeito. Vemos a obediência de Cristo, sua vida era sem pecado. A obediência durante toda a sua vida é uma censura à humanidade desobediente. A obediência de Cristo não deve ser posta de lado como se fosse completamente diferente da obediência que Ele requer de nós individualmente. Cristo nos mostrou que é possível para toda a humanidade obedecer às leis de Deus. Eu não vou ficar comentando esses textos não. Eu acho que cabe a cada um de vocês que estiver ouvindo, parar o áudio, o vídeo e ler e meditar. Eles falam por si mesmos, certo? Vamos aqui agora na página 124. 124 do mesmo livro, nós temos uma outra informação fundamental a respeito do propósito de Cristo ter vindo a este mundo para nos salvar. O Salvador é outra vez ferido e submetido a ignomínia pública quando o seu povo não leva em consideração a sua palavra. Ele veio a esse mundo e viveu uma vida sem pecado. Para quê? Para quê, irmãos? Para que, pelo seu poder, o seu povo pudesse também viver uma vida de impecabilidade. Nossa, eu tenho percebido que uma aversão a essa palavra impecabilidade, né? Então, repito, o Salvador é outra vez ferido e submetido a ignomínia pública quando o seu povo não leva em consideração a sua palavra. Ele veio a esse mundo e viveu uma vida sem pecado. Para quê? Pelo seu poder, que é infinito, irmãos. Pelo seu poder, seu povo pudesse também viver uma vida de impecabilidade. Impecabilidade aqui não é no sentido de estar livre da possibilidade de pecar, não. É estar livre do pecado. Livre da possibilidade de pecar é só na glorificação realmente, né? É sempre bom estar destacando isso daí. Por último, nós vamos ler um texto aqui que eu gosto muito. Está até no nosso cartãozinho de que a gente divulga o nosso blog. Esse texto é um texto que eu gosto muito dele. Cristo tomou a humanidade, suportou o ódio do mundo. Para quê? Para que pudesse revelar a homens e mulheres que esses poderiam viver sem pecado. Que suas palavras, atos e seu espírito poderiam ser santificados para Deus. Podemos ser cristãos perfeitos se manifestarmos esse poder em nossa vida. Quando a luz do céu repousar sobre nós continuamente, representaremos a Cristo. Foi a justiça revelada em sua vida que o distinguiu do mundo e despertou o seu ódio. Para quem são essas palavras? As palavras de Cristo são ditas para o seu povo em todas as épocas. Para nós, para mim, para você, para nós, sobre quem o fim dos séculos é chegado. Manuscrito 97, 1909. Meditação matinal, olhando para o alto, página 297. Independente do que você acha a respeito da natureza humana de Cristo, se foi pós ou pré, pense nesses textos. Pense no que Cristo provou para nós, certo? Esse é o principal objetivo. Cristo veio aqui para, além de ser um sacrifício perfeito para conceder o nosso perdão, ele veio também ser um exemplo, um modelo. E nele há poder para que nós sejamos santificados. Nós temos lá em 1 João, né? Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Andar aí, irmão, nós sabemos que é viver como ele viveu, né? É bíblico. Que Deus possa nos ajudar,
despertar, abrir o nosso coração, abrir nossa mente para que nós possamos entender e, sobretudo, aceitar as mensagens que Deus tem para um povo especial, que somos nós, adventistas do sétimo dia, e temos uma missão especial de pregar a última verdade presente para esse mundo, o Evangelho eterno, que é mostrar para esse mundo que Deus liberta, que Deus transforma e quer colocar um fim nesse mundo de pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos transforme. É o meu desejo para toda a nossa amada igreja.